Amém. Apocalipse 6, 9 diz: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Se pode sentar. Esta passagem aqui, como toda a Escritura tão gloriosa, os ensinamentos que eu pego dessa passagem, ou talvez eu devesse dizer até o ensinamento, porque é o que sobressai mais, no momento algo específico à minha memória, o ensinamento é muito poderoso para o meu ponto de vista do Evangelho. Aqui está dizendo, foi aberto o quinto selo, depois você vai ver que é aberto o sexto selo, lá no verso 12, e dá a entender que a coisa é como que uma sequência. Vem um clamor, né? A visão dos mártires debaixo do altar, vem um clamor, e depois vem, no sexto selo, um juízo sobre a terra. Um juízo a tal ponto que a Bíblia descreve como que as pessoas, os poderosos do planeta Terra, em que eles estão dizendo: montes caiam sobre nós, ou seja, nós preferimos ser soterrados pelos montes do que encarar a ira do Cordeiro. A ira deles, né, diz a Bíblia, porque é a manifestação do Todo-Poderoso. Se bem que não vai adiantar nada, mesmo aqueles que forem soterrados pelos montes terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém escapa deste tribunal. Este tribunal foi elaborado para julgar toda a humanidade. Não interessa como se parta dessa terra, todos serão julgados perante este tribunal. E aí o sexto selo fala que viu um grande tremor de terra, o sol se tornou negro, a lua tornou-se como sangue, estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui está parte da agenda de Deus. Na agenda de Deus já está escrito que esse dia acontecerá. E nós estamos glorificando a Deus, porque é um dia em que Deus estará mais uma vez fazendo justiça. Estamos glorificando a Deus porque nós estamos do lado do vencedor. Deus pode mandar o seu juízo sobre a terra, porque nós que seguimos a Jesus Cristo estamos isentos. Para nós sempre haverá o pão na mesa, sempre a saúde, sempre tudo, porque a Escritura diz que Deus não desampara aqueles que nele confiam. Ele é fiel. Então, esse dia de juízo, e a Bíblia mostra em vários episódios o quão catastrófico será esse momento da manifestação de Jesus Cristo, assim como ele veio a primeira vez
como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele virá a segunda vez como o leão da tribo de Judá, julgar aqueles que não quiseram ser expurgados dos seus pecados. Esse dia, assim como estava predito, pelos profetas do Antigo Testamento, que Cristo surgiria neste mundo, assim como teve lá o seu cumprimento na primeira vinda de Jesus, a Bíblia também já está falando em vários episódios, inclusive no próprio Antigo Testamento, já está falando da segunda vinda de Jesus. Então, assim como a primeira, nós temos hoje todos os registros históricos e temos o registro do nosso próprio espírito marcado por esta verdade, assim também a segunda vinda de Jesus Cristo, tão certo como o ar que nós respiramos, ela acontecerá. E nesse dia diz a Bíblia que os poderosos, os grandes, os tribunos, os ricos, todos eles se lamentarão. Não por ser rico, mas por ser ímpio. Não por ser alguém de posição social, mas por não ter se curvado a Cristo Jesus. Então aqui nós voltando lá para o começo, no verso 9, foi aberto o quinto selo, e debaixo do altar, João, no caso aqui, diz, ele viu as almas dos que foram mortos, mas mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ele não viu alguém morto de qualquer maneira. Eu vi os mortos. Não, lá no céu não existe morto. Lá no céu não existe morto, lá no céu só existe vivo. Os mortos, morto logicamente não é inerte, é morto, quer dizer separado de Deus, morto em condenação, esses estarão no inferno. Então quando João vê os mortos, quer dizer, ele vê aqueles que foram mortos. Ele não viu os mortos, ele viu os que foram mortos na terra e agora estão vivos debaixo do altar de Deus. E eles clamam, dizendo com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A cada um lhe foi dada uma veste comprida. Enfim, o que foi dito para eles? Para esperar até que se juntasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Enquanto na terra as pessoas estão na China, na Coreia, no Brasil, na Rússia, pode enquadrar, meu irmão, o Brasil como qualquer país comunista, porque o final da história será esse, tá ok? Pode enquadrar o Brasil como qualquer país comunista a nível de religião, porque o final, a história será essa. O final, a história vai ser a bandeira da pornografia, a bandeira do homossexualismo, a bandeira da promiscuidade, e isso tudo vai gerar uma perseguição aos cristãos verdadeiros. Não vai gerar perseguição a crente de universal, não vai gerar perseguição a crente de assembleia, não vai não, só vai gerar perseguição a crente verdadeiro, não vai gerar perseguição a crente batista, não, porque esses todos, eles se calam perante qualquer lei. Quem não se cala são os cristãos verdadeiros. Então, você pode enquadrar o Brasil como qualquer país comunista, porque o final da história, a nível de perseguição religiosa, será este. Então aqui, João vê, eles clamam a Deus e uma resposta é dada para eles. Aguardem, porque o número daqueles que vão ser mortos está ainda para se completar. E diz assim: aguarde por um pouco de tempo. E esse um pouco de tempo nós já sabemos que são 2000 anos de história que foi dado à igreja. A igreja está para agora mais ou menos em 2033, desconsiderando os erros de calendário. Em 2033 a igreja estará completando 2000 anos sobre a terra. E quando a igreja completar, ninguém sabe,
justamente em virtude das diferenças e os erros de calendários existentes. Quando a igreja completar 2000 anos sobre a terra, a igreja sofrerá o arrebatamento, porque terá a sua missão encerrada. Deixa eu repetir, porque o mundo está nos ouvindo. Jesus Cristo fundou a sua igreja quando nasceu? Não. Jesus Cristo fundou a sua igreja, ele tinha mais ou menos 33 anos. Por quê? Foi quando ele morreu e ressuscitou. Com a ressurreição de Jesus Cristo, ele completou a mensagem do Evangelho. A igreja precisava pregar um Cristo ressurreto. Então, enquanto Jesus Cristo não ressuscitasse, a mensagem do Evangelho não estava completa. Jesus ressuscitou lá, como se cuida historicamente, com 33 anos, então ali teve realmente a igreja fundada. Eles saíram a pregar um Cristo ressurreto. Esse Jesus a quem vós crucificais, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, assentado à destra de Todo-Poderoso, etc. Essa é a mensagem do Evangelho. Pregamos um Cristo vivo. Então, enquanto Jesus não se manifestou ressurreto, eles não tinham autoridade nenhuma para pregar. Vai pregar um Cristo morto? Aí nós seríamos um católico, um espírita, ou um budista, ou qualquer um, pregando um Cristo morto. Não, nós pregamos um Cristo vivo. Então, ali, com 33 anos de idade, Jesus completou a mensagem da sua igreja, deixou ela bem fundamentada. Daí, então, quando se completar em 2033, terá se cumprido 2000 anos de história da igreja. E biblicamente provo e comprovo para qualquer um, o tempo dado à igreja para que ela esteja sobre a terra são 2000 anos, profeticamente apresentado na igreja, na escritura pela simbologia, como 2 dias, em que a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, a igreja tem 2000 anos de história sobre a terra. Portanto, eu afirmo, os nossos filhos viverão o arrebatamento. E quem não quiser ouvir essa mensagem, pode procurar outra igreja, que a mensagem é essa. Eu estou educando os meus filhos para serem mortos pela causa do Evangelho. No final da era da igreja, haverá um grupo martirizado. Já está acontecendo, mas vai acontecer muito mais. No final da era da igreja, haverá um grupo martirizado e haverá um grupo arrebatado. Este é o final da era da igreja. Nós já entramos na reta final. Quando se completar, por volta, porque há um erro de calendário que ele chega a ter uma diferença entre 10 e 15 anos, mas quando a igreja tiver mais ou menos por volta de 2033 a 2040, nós estaremos vivendo uma realidade tremenda de poder de Deus. E mesmo assim, haverá martírios e aquela turma preparada para o arrebatamento, quando o mundo ficará em êxtase. Quando soar o arrebatamento da igreja, muitos que estavam achando que seriam martirizados, quando os seus carrascos forem lá lhes procurar dentro do presídio, vai dizer, sumiu também. Muita gente que estava dentro dos calabouços, presos, algemados, eles vão achar só algema lá dentro da prisão. Demorou, já era. Então, meu irmão, esta é a realidade. Parece que Jesus não quer que eu saia disso. Eu estou te dizendo, meu irmão, que por volta de 2033 encerra o tempo da igreja sobre a terra. Aleluia. Conta os teus dias e acorda. Desperta, ó tu que dormes. Aleluia. Revira a tua vida, faz uma revolução. Seja crente. Os nossos filhos vão passar pelo arrebatamento. Se não passarem pelo arrebatamento, vão para o inferno.
Esta é a realidade. Mas aqui, voltando para a nossa agenda, Deus está dizendo assim: tem gente aí para ser morta. Enquanto isso, os palhaços poderosos do planeta Terra estão dizendo assim: vamos matar aquele cara. Aí Jesus abre a agenda dele e diz assim: mata aquele lá que eu já estou esperando por ele bastante tempo. Vamos prender aquele cara. Eu já anotei isso, já tem um bocado de tempo, dá para prender logo? Meu irmão, até o diabo trabalha para mim e para você. Até o diabo é nosso serviçal. Aprenda o quanto você é soberano nesse mundo. O quanto você é poderoso nesse mundo. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Esse é o teu chamado, assuma ele. Entende? Lá no livro de Jó, lá vem o diabo todo bobo, de terno e gravata. Não, mas tu enriqueceu o cara. Tu quer a riqueza dele? Eu já notei que você... eu já notei isso há muito tempo. Dá para você ir lá tirar a riqueza dele? Não, mas poxa, também tu deu a ele tanta saúde. Mas eu anotei aqui que um dia eu ia tirar a saúde dele para deixar um testemunho que ele me ama verdadeiramente. Dá para você, por favor, ir lá tirar a saúde dele? E está lá o diabo trabalhando para Jó, o diabo trabalhando para Jó, e o diabo trabalhou tanto para Jó, que Jó chega uma hora, depois de tanto o diabo trabalhar para ele, o diabo não está gostando dessa pregação não, depois de tanto o diabo trabalhar para Jó, Jó se vê naquela situação e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Depois do diabo ser escravo de Jó, trabalhando tanto para ele, o diabo e os ímpios trabalham para nós. O dia que eles nos matarem, eles nos abrirão os portais da eternidade para recebermos a coroa da vida. Enquanto isso, pelas nossas costas, eles estão nos tribunais dele, com os seus papéis que a traça vai corroer, com as suas canetas que não sobreviverão, com os seus canudos que nem no inferno lhes servirão de consolo, tramando contra nós. E Deus está dizendo assim: faz isso aí sim. Não, vamos projetar isso, vamos projetar aquilo. Deus está dizendo: poxa, vocês estão até demorando, que eu já escrevi isso há 2000 anos atrás. Ninguém arma para nós, ninguém arma para Deus. E por aí, na China, lá estão as pessoas: vamos invadir aquela igreja, vamos tacar fogo em tudo, vamos matar, vamos exterminar aqueles crentes todinho que estão lá dentro da igreja, que nem na União Soviética, vamos lacrar a igreja e vamos incendiar por fora e deixar todo mundo morrer lá dentro queimado. Deus está dizendo assim: vocês estão demorando, hein? Eu já escrevi isso há tanto tempo e vocês estão demorando. Mata logo eles, que eu anseio abraçá-los aqui no reino da minha glória. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele anseia nos tirar dessa terra e nos colocar lá diante do trono de Deus. Trabalhem para nós, escravos do diabo. Jesus veio ao mundo e disse: olha, o meu Pai, ou quem sabe ele mesmo, né? A Escritura já não profetiza: o Filho do Homem vai como dele está escrito, como ovelha muda levada ao matadouro. Ai daquele por quem ele é atraído. Mas não apareceu lá um escravo do diabo para dar uma ajudinha no trabalho? Judas. Eu vou trair esse cara por 30 moedas de prata. E dizem lá os historiadores que o Judas era até rico, cheio de possessões, nem precisava das moedas, tanto que depois ele foi lá e jogou a moeda de volta para dentro do templo. Arrependido? Não, ele já tinha feito o trabalho, ele já tinha sido um escravo de Jesus Cristo, mesmo sem querer ser. Aprende a lição, irmão, que os teus inimigos trabalham na cabeça deles contra você, mas na cabeça de Deus eles estão trabalhando para você.
Isto é que é Deus. Isto é que é Deus. E essa lição que eu aprendo aqui, Deus está dizendo para aqueles mártires, debaixo do altar, aquieta aí. Ainda tem muita gente para morrer, igualzinho vocês morreram. Mas enquanto Deus está dizendo, eu estou esperando matarem os irmãos de vocês para eles virem, que nem vocês. Eu vou fazer justiça sobre a terra, mas eu estou esperando matar os irmãos de vocês que estão lá na terra. Enquanto isso, os homens estão aqui, todo bobo. Nós somos os poderosos. Nós vamos armar para aqueles caras. Nós vamos armar para essa igreja. Nós vamos criar uma lei, vamos diminuir, vamos proibir, vamos impedir, vamos emperrar. Não vamos mais liberar. Você sabe que tem leis por aí? Uma lei besta que saiu aí, que agora para o camarada ser um pastor, ele tem que tirar um monte de chamadas certidões negativas. Ele tem que tirar certidões negativas de 20 anos atrás. Se ele um dia foi um cara que foi preso, se ele um dia teve um problema de justiça, então ele não pode ser um pastor. Isso na lei do diabo, né? Claro que a realidade é bem diferente. Nós pisamos e zombamos da lei do diabo. Então, meu irmão, lá estão eles, tramando, esquematizando, organizando, e Deus está dizendo assim, vai lá, vai em frente, é isso mesmo, meu projeto é exatamente esse. O ímpio trabalha para o justo. O diabo, querendo ou não, ele é meu escravo. Quer ele queira, quer não, tudo que ele fizer vai glorificar o meu Deus. Não interessa o que ele faça, vai glorificar o meu Deus, porque está escrito, quer seja pela vida, quer seja pela morte, o meu Cristo será glorificado. Não interessa o que Satanás faça, não interessa o que os delegados macumbeiros, deputados macumbeiros que estão nos ouvindo aí a balde pela internet, não interessa o que eles façam, tudo que eles fizerem, nós glorificaremos Jesus Cristo. Não tem jeito, não tem outro caminho. Cristo Jesus veio para ser glorificado. Se os anjos na eternidade o glorificam, quem são os mortais para ousarem pensar que poderão ofuscar o brilho da glória de Deus? Mas tem muita gente pensando. Tem muita gente pensando. Ah, se tem. Tem muita gente achando que pode armar para Jesus. A União Soviética não declarou? Vamos banir. Como era o nome daquele barbudo? Todo bobo. Karl Marx. Vou banir Deus da face da terra. Ah, é? Deus continua aí. Cadê Karl Marx? Criaram a ciência para provar que Deus tinha morrido. Aí criaram outra ciência para provar que Deus não existia. Primeiro cria uma ciência para dizer que Deus morreu. Não, ele um dia existiu, mas ele morreu. Aí depois criam outra ciência para dizer que não, é que ele nunca existiu. Nem eles não sabem que conclusão eles chegam. São malucos, são loucos, errantes constantemente a caminho do inferno. Hitler quis banir Deus, está banido. Marx, Lenin, Stalin e quantos outros mais pensaram que subiram no poder, assassinaram servos de Deus, olha, a perder de vista, a perder da conta, e no entanto, mal sabiam eles que estavam apenas fazendo a vontade de Deus, querendo destruir Deus e servindo totalmente a Deus, servindo em total submissão. Cada palavra de rebeldia, cada um que mandavam matar para tentar eliminar Deus, na verdade só faziam a vontade de Deus. Que coisa impressionante, que coisa gloriosa, tremenda, maravilhosa. Por isso que quando
o delegado macumbeiro da 6ª ADP, ele já não deve mais gostar de tanto que eu falo no nome dele. Ele que armou, né, irmão? Fazer o quê? O Henrique Pessoa. Quando ele disse, eu sou delegado, eu sou espírita, eu armei para você. Eu olhei para ele e falei assim, problema teu. Problema teu. E aí, armou para quem? Armou para quem? Armou para quem? Que glória aconteceu dentro da prisão. O livro que foi escrito tem sido uma maravilha, tem sido um marco na minha vida. A prisão é o ápice do meu ministério até então, mas eu creio que coisas maiores ainda virão pela frente. Nós temos um filme que estaremos trabalhando nele, aí nas próximas horas começaremos a trabalhar com a questão do filme. Nós temos um combustível tremendo para trabalhar, não há rotina na nossa vida, e os servos do diabo que pensam que seriam pedra de tropeço, na verdade só serviram para nos deixar mais altos. E Jesus é tremendo. Você sabe que o Senhor Jesus também gosta de instigar? Quando saímos da prisão, ele diz assim, agora constrói. O recurso eu tenho, pode construir. Começamos a construir. Quando estávamos para terminar a construção, eu falei assim, Senhor, o que eu ponho lá fora? Que placa? Põe assim, templo pós-prisão. Para que todos eles vejam que ninguém arma para a minha igreja, ninguém atravanca a minha obra. Templo pós-prisão é um insulto, mas o que Jesus desejar fazer, o que Ele me mandar fazer, eu já falei, Senhor, pode considerar feito. Então, meu irmão, os inimigos estão armando. Eu quero que você volte um pouquinho no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 8. Olha que história legal, interessante, bonita. Diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha só, isso aqui é a cartilha de Deus, o projeto de Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu tenho um projeto para vocês serem tentados e provados por 10 dias. É em cadeias, algemas, prisões. Vocês vão ter tribulações. Esse é o meu projeto para vocês. Não tema, fica firme, ser fiel até a morte, que eu vou dar para vocês a coroa da vida. Eu tenho um prêmio, eu tenho uma recompensa, eu tenho um galardão. Jesus já falou isso. Aí o que os inimigos estão tramando por aí? Exatamente isto. Os inimigos estão tramando exatamente isso para o povo de Deus. Cadeias, algemas, prisões, morte, tribulação, é o que eles estão tramando, mas é o que Jesus já deixou escrito há 2000 anos atrás. Ou seja, vai servos do diabo, vai escravos, trabalhem para os justos, para que o projeto de Deus se cumpra. Deu para entender, meu irmão? Então você está dizendo assim, e tem mais, o tempo de tudo eu determino, a tribulação é de 10 dias, ou seja, há um tempo determinado, isso é profético, mas denota que há um tempo determinado, a situação ela tem princípio, meio e fim, determinados pelo Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, os inimigos estão achando que vão fazer acontecer ao seu bel prazer, pensam que tem poder, pensam que tem a força, mas
Como se diz o ditado popular, tudo é força, mas só Deus é poder. Não interessa a força dos exércitos, os carros blindados, as armas poderosas, o poder neutraliza toda força, o poder neutraliza toda e qualquer arma. Deus é o que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Ele é o que abre a porta e ninguém fecha, ele é o que fecha e ninguém abre. Então, meu irmão, está tudo escrito, está tudo escrito. Ou seja, tribulação, cadeias, algemas, prisões, angústias. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, está tudo escrito. Aí o que nós vemos hoje? Na China, na Coreia, no Brasil nós já temos vários casos. No Brasil nós já temos vários casos. O primeiro caso foi conosco, mas já estão catalogados vários casos de perseguição a pastores. Inclusive tivemos lá no norte, né? No Amazonas, tivemos lá um caso até terrível. Não sabemos qual foi o desfecho daquela história, mas enfim, todos esses casos, Coreia, China, União Soviética, Afeganistão, todas as perseguições, mortes, todas as atrocidades, está tudo já no cronograma de Deus, já está tudo profetizado. Então, hoje, quando há uma profecia bíblica que diz assim, o Senhor Jesus falou assim, chegará um tempo em que qualquer que matar um de vós, estará fazendo um bem a Deus. Algumas versões dizem assim, cuidará fazer um bem a Deus. Ou seja, chegará um tempo que qualquer que matar um de vós, vai estar fazendo um bem para Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto de que nós sejamos mortos pela causa do Evangelho. Você está pronto, irmão? Quer se aprontar? Hoje, você quer se aprontar? Hoje é o grande dia. Não aqui, mas lá na intimidade do teu quarto. Você vai reconhecer as suas fraquezas, você tem que reconhecer os seus temores, e você tem que dobrar os seus joelhos, clamar, buscar e dizer, Deus, tira de mim o medo, Deus, tira de mim o pavor, me dá a força necessária. Se crianças em campo de concentração no tempo da Alemanha nazista resistiram, por que você não vai resistir? Se homens resistiram tendo, não vou nem descrever as torturas, mas tendo torturas terríveis, e resistiram e serviram de testemunhos poderosos para Deus, por que eu e você não vamos resistir se servirmos ao mesmo Deus? Que venham as lutas, que venham as angústias, que venham as tribulações, porque nós sabemos se pela vida ou pela morte Cristo Jesus será glorificado. E foi para isso que nós nascemos, para glorificar o nome do Todo-Poderoso, o Santo que deu por nós a vida, e o mínimo que nós podemos fazer é dar também por Ele, pela causa dEle, a nossa vida. Então, meu irmão, nós sabemos que tudo já está na cartilha de Deus, já está tudo escrito, já está tudo profetizado. Agora, algumas pessoas se desviam quando as situações surgem, justamente por quê? Porque não aprenderam as lições da cartilha de Deus. Quando nós passamos aqui pela prisão, né? Que alguém pensou que tivesse armado para nós, mas nós já provamos, está até escrito no livro, Sequestrado pela Democracia, que nós já tínhamos várias profecias aqui, onde Deus estava dizendo que nós seríamos presos, que as algemas viriam, que as cadeias viriam. Nós já tínhamos tudo isso, já estava tudo em nosso meio, já estávamos praticamente esperando a situação, ainda que achássemos tão absurda num país de democracia, mas estávamos aguardando. As profecias estão aí nos áudios que foram gravados, nos vídeos. Vídeo nós não tínhamos a máquina ainda, mas os áudios estão tudo por aí. Então, enquanto tem muita gente achando que está armando para nós, Deus está apenas esperando que as coisas aconteçam. Deus já tem o projeto, o cronograma de tudo. Agora, tem pessoas que não aprenderam as lições.
No tempo da prisão, muitos que deveriam permanecer aqui foram embora. Nós tínhamos aqui um número muito reduzido de pessoas. Depois nós tivemos que sair comprando cadeira para suportar todo mundo que vinha para a igreja. E os bobos que não entenderam as lições da Bíblia se escandalizaram com a prisão e foram embora. Outros que entenderam as lições vieram somar conosco e hoje nós somos uma representação do Evangelho no mundo inteiro. Hoje ninguém prega Evangelho sem falar na voz da restauração. Então, meu irmão, para concluirmos, aqui no capítulo 2, a partir do verso 8, no verso 10, diz: não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que coisa maravilhosa! O que mais nós queremos? Além de saber além de saber disso, nem, como Paulo escreveu, nem a morte, nem a angústia, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem o perigo, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então que armem as angústias, que armem as tribulações, que armem a fome, que armem seja lá o que for, as aflições, nada nos separará do amor de Deus. E em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ou seja, resumo, nós somos indestrutíveis. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.